Lucas capítulo 10, diz assim: Jesus envia 72 discípulos, e hoje nós gostaríamos de falar sobre este tema, a colheita é grande. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até a poeira da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido, sentando em panos de saco e cinza. No juízo, porém, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Nós vamos continuar falando sobre essa tarefa proclamadora da igreja. Nós somos igreja, Deus nos resgatou para sermos a sua família e sermos esta igreja que está fincada neste lugar para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja está no mundo para ser um luzeiro para o mundo, para ser o sal da terra, para proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E Deus tem dado tarefa a nós. A nossa tarefa não é estar neste momento, ou a principal tarefa da igreja não se resume a este momento de culto, quando nos reunimos. Ele é muito bom, ele é precioso, ele é necessário, ele é imprescindível, mas ele não é tudo que a igreja precisa fazer. Deus tem um trabalho a ser realizado, e Ele quer realizar através da sua igreja, através de mim e de você. Gosto muito de uma música, já devo ter falado para os irmãos, que fala sobre mais uma porta. O poeta diz assim: mais uma porta.
De fora se parece com aquela que fechou, mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me guardou? E vou entrando. Parece que voltei para onde tudo começou. Num grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração, eu já estou. Quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali sei que vou me encontrar. Não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Atrás da porta existe um sorriso ou uma lágrima que cai, e bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar, porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. Não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá. Toda a porta que Deus abrir para eu entrar, será meu lar. Deus só abre a porta de onde Ele já está. É interessante que quando Jesus chama esses 72 discípulos, Ele já tinha mandado os 12 no capítulo 9 irem fazer a mesma tarefa, agora chama mais 60, juntando com os 12, 72, para fazerem a mesma tarefa. E lá no versículo 1, ele diz que depois disso o Senhor designou esses outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus tinha um plano, tinha um propósito, e como diz a música, Deus só abre a porta de onde Ele já está. E quando Ele envia os seus discípulos, Ele fala, eu tenho um plano, eu tenho um projeto para estas cidades. Eu quero que vocês vão à minha frente, anunciando o reino, para que quando eu chegar lá, eles já saibam, eles já estejam cheios de expectativa, de saber quem é este que vocês vêm proclamando. Quem é este Jesus cujo nome expulsa os demônios? Quem é este Jesus cujo nome cura feridas, cura doenças? Jesus tem uma missão e nos convida a participar dela. Deus está a abrir portas constantemente. Deus tem portas abertas para onde Ele quer que a sua igreja vá, entre e realize a obra que Ele tem para ser feita. É por isso que cada um de nós e a igreja de Jesus precisa ter consciência deste trabalho. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos libertos, como acontece aqui nesse texto, somos libertos do poder do inimigo, feridas, curas são realizadas em nossa vida, e nós imaginamos que vai ser esse o tempo todo a nossa vida nesta terra. Mas, na verdade, o Senhor tem chamado os discípulos para andarem com Ele e realizarem juntamente com Ele o trabalho que Ele veio realizar. Não foi uma vez nem duas que Jesus falou a respeito disso. Eu tenho uma tarefa, eu tenho um trabalho a ser realizado. Eu vou fazer isso enquanto é dia, pois vai chegar a noite e não vai dar certo fazer isso. Eu tenho que apresentar esse trabalho diante do Senhor. E quando Ele está na cruz do Calvário, se entregando ali, morrendo ali, é que Ele diz, está consumado, está realizado, está completado, não falta mais nada. Porque Ele veio realizar uma obra e continua dando esta tarefa para a sua igreja. É preciso, então, por isso, ter consciência deste trabalho. A colheita é grande, a seara é grande, o campo é grande. E quando o campo é grande, meus irmãos, mais há para colher. Eu me lembro de uma ocasião que fui para o sul de Minas pregar numa igreja e eu acabei sendo hospedado por uma família que tinha uma fazenda de café. Muitos pés de café. E aquele senhor já era o primeiro cristão daquela região, primeiro homem que aceitou Jesus naquela região. E já estava os filhos, os netos e os bisnetos, já devia ter tataraneto naquela ocasião, quando eu os conheci. E você perdia de vista aquele campo de café. E aquele momento, o senhor já idoso, estava já dividindo os pedaços de terra para os filhos e para os netos. Era muito grande, a seara era muito grande. E a colheita também é grande, porque o campo é muito grande. Você vai se lembrar que semana passada nós aprendemos que quem semeia e quem colhe
participa da mesma alegria, porque todo discípulo deve estar compromissado com semear, porque se ele não semear, não haverá colheita. E todo discípulo tem que viver a expectativa de colher, porque se alguém semear e ninguém colher, não haverá colheita da mesma maneira. E é por isso que tanto o que semeia como o que colhe participam da mesma alegria, porque participam deste processo. Sem a participação de cada um deles, não haverá colheita. E quanto maior o campo, maior a colheita. Jesus está dizendo exatamente isso, que a seara é grande, há muito lugar onde semear, há muito lugar onde colher. Significa que há muitas oportunidades. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo falando, olha, uma grande oportunidade se me abriu. Há uma grande chance de pregar o evangelho. Há pessoas sedentas. E nós precisamos então ter esta visão que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos. E é interessante que Jesus, quando pede para que eles orem, roguem ao Senhor, peçam ao Senhor, não pede ovelhas. Eu achei interessante, eu ouvia alguém falando sobre isso. Peçam trabalhadores, não ovelhas. Nós precisamos cada vez mais de trabalhadores, cada vez mais de pastores, que estejam envolvidos com o cuidado. Porque se chegar muita ovelha e não tiver pastor para cuidar, é que nem fruta que vai se estragando, que cai do pé e estraga, que amadurece demais. Então Jesus está falando, nós precisamos de trabalhadores. Todos nós temos sido chamados para aprender a cuidar, para cuidar dessa seara, para colher, semear e colher nessa seara. Nós não podemos ser discípulos que vivem a vida inteira a receber, a ser cuidados, a ser tratados como se fôssemos infantis, nunca crescendo, nunca nos tornando mestres na palavra do Senhor. Isso é um desafio. Nós precisamos de trabalhadores, gente que esteja disposta a pôr a mão no arado, a ir, a pregar, a cuidar, a desenvolver as pessoas. É preciso ter consciência do trabalho que o Senhor tem nos dado. Há uma grande colheita que começa aqui. Já expliquei para os irmãos, faça um raio de 2 metros em sua volta, entrou nesse espaço, é seu alvo. É alguém que você precisa compartilhar o Evangelho. Esta cidade, este bairro precisa do Evangelho de Cristo Jesus. Esta cidade precisa, este estado precisa, o nosso país precisa de Jesus Cristo. E o mundo carece do Evangelho de Jesus Cristo. E só através de trabalhadores isso acontecerá. Por isso, peçam ao Senhor, diante desta colheita grande, de gente que esteja disposta a trabalhar, a ser trabalhador, a se envolver com isso. Jesus não esconde as condições que nós teremos que enfrentar. Ele também nos dá consciência destas condições. Veja que ele diz que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, no verso 2. Ora, é um ambiente hostil, é um ambiente que não é natural. As ovelhas querem ficar no aprisco, ou no lugar onde elas estejam preservadas e cuidadas e protegidas pelo seu pastor. Mas Jesus envia exatamente para este ambiente hostil e que não é natural para as ovelhas. O verso 17 e 18, Jesus vai dizer que eles dizem, né? Nós enfrentamos demônios que se submeteram ao seu nome. E Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, porque eles estão entrando num ambiente onde o inimigo domina. E os trabalhadores precisam ter consciência destas condições. Aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus, estão sob o domínio, sob o governo, sob a influência do inimigo nas suas vidas. Elas precisam de um poder que as liberte, deste governo que Satanás usa e exerce sobre suas vidas. A ovelha, ou esses trabalhadores, não podem se sentir bem neste mundo que está aí. Quando nós encontramos os cristãos ansiando e desejando e gostando do mundo, nós encontramos alguma coisa errada.
como você vai se sentir bem num ambiente que lhe é hostil, que lhe não é natural, que é governado por um outro poder. Isso deve incomodar. A gente não pode se sentir bem nesse tipo de ambiente. Ambiente ao qual nós somos enviados como trabalhadores para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E esse trabalho só pode ser feito numa total dependência de Deus. Por isso que Jesus, quando fala para os seus discípulos, a partir do verso 4, vai afirmando a eles: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Os trabalhadores dependem completamente deste plano de Jesus. Eu vou àquelas cidades, eu estou enviando vocês adiante de mim para fazerem uma obra. Tenho certeza que vocês devem fazer isso. E vocês devem ter, um descompromisso com o aqui e agora. Essa segurança presente que este mundo nos oferece não pode dominar o nosso coração, meus irmãos. Não levem bolsa, saco de viagem nem sandálias. Ninguém saúdem pelo caminho. Isso quer dizer, não percam tempo, não abram mão do seu objetivo. A bolsa, o saco de viagem, as sandálias eram condições, situações de pessoas que estavam com uma segurança em sua viagem. Bolsa, reserva para a viagem, ter uma sandália que suportasse o caminho. Os irmãos se lembram que durante os 40 anos no deserto, as sandálias de Moisés não se gastaram. O milagre de Deus que o sustentou naquele tempo. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão aprender a depender de mim em tudo o que fizerem. E por isso não se perca o seu olhar, o olhar de vocês, não se percam com as condições deste mundo. Talvez você possa pensar assim, eu preciso, por exemplo, reter um pouco dos meus recursos, porque eu não sei o que vai acontecer com o dólar. Eu não sei se vai ter uma guerra com a Venezuela. Eu não sei o que vai acontecer, quais serão as condições de amanhã. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, dependam exclusivamente de mim. Façam aquilo que eu estou ordenando, orientando vocês a fazerem. Dependam plenamente de mim. Não importa as condições que vocês encontrarem. Não se percam nesse objetivo. É preciso ter uma disposição para o inusitado. Quem quer ter segurança e andar com Jesus, escolheu o caminho errado. Porque Jesus tem planos que fogem do nosso controle. Veja que quando entrarem em uma casa, ou qualquer casa na qual vocês entrarem, ele não está dizendo para mim e para você assim, escolha uma casa. Veja qual é a melhor condição. Qualquer casa que você entrar. Quando você entrar numa casa ali, você vai proclamar a paz que há em Cristo Jesus. Se houver algum homem, ele não garante que todo lugar que a gente vai dar certo. Vai funcionar tudo como um relógio. Mas ele diz, vão andando, que na caminhada vocês vão perceber estas coisas. Recebam o que puserem diante de vocês. Às vezes a gente tem algumas surpresas ruins, não é? E às vezes a gente tem grandes surpresas realizando a obra de Deus. É bom quando a gente fala assim, fulano ou beltrano, crente novo que você conhece, você afirma assim, olha, fulano é uma grata surpresa. Chegou, se encaixou, está trabalhando, está crescendo, está se motivando, está servindo ao Senhor, deixou de ser aquele crente que vivia pedindo, crente 6 horas, né? Só vivia pedindo 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, não é? E passou a ser um crente que agora ele serve, o ano passado era assim, agora esse ano não, ele se engajou, parece que se encontrou. E isso é inusitado. Mas às vezes tem alguns também que ficam patinando. Mas Jesus está dizendo exatamente isso. Dependam de mim naquilo que vocês vão fazer. Não são as condições externas que vão dizer que a obra vai ser feita. Mas é na dependência que vocês vão perceber
o quanto vão ser usados por Deus. É por isso que a gente precisa ter consciência da mensagem que nós vamos pregar. Curem os doentes que ali houver, diz o verso 9, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Qual é a mensagem que você tem para pregar? O apóstolo Paulo, certa ocasião, escreve a Timóteo, diz assim: Cristo Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o meu evangelho. E a mensagem que Paulo tinha para pregar para as pessoas era exatamente que aquele Jesus era o Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, que fora morto pelas autoridades de Israel e do Império Romano, e que depois de morto, ressuscitou e que agora governava sobre todas as coisas. Esta é a boa notícia que eu tenho para dar para você, segundo Paulo. E que Deus em Cristo salva o pecador. E qual é o evangelho que você e eu temos para pregar às pessoas? Qual é a boa notícia que eu tenho para dar para as pessoas? Conforme encontramos aqui, Jesus diz: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Pregar o reino. As ovelhas, os trabalhadores, eles são enviados a um ambiente hostil, aonde Satanás domina, aonde os demônios dominam, aonde o inimigo reina, mas para pregar o reino de Deus, que o reinado de Deus chegou aqui agora, e toda a sua opressão, toda a escravização que existia, todo o pecado, toda a maldição que existia, ela é quebrada e eles são libertos no nome de Jesus Cristo. Agora chegou um outro rei, um rei mais poderoso que este, que domina a sua vida. Quando a Bíblia fala sobre curar os enfermos, nós lembramos, e a gente sempre foca na nossa mente, né, as curas físicas, a cura do corpo. Lembrem, meus irmãos, que isso é passageiro. E que, infelizmente, todos nós um dia vamos morrer de alguma doença. E que a grande cura que Jesus está propondo para as pessoas é a cura da alma. Por isso que Satanás caía como um raio. Porque pessoas estavam sendo libertas, a sua existência estava sendo transformada. Uma cura física, sem uma transformação interior, sem uma cura da alma, é só uma cura física. Mas uma cura da alma, isso repercute para a eternidade. Aquele que tem um encontro com Jesus e tem os seus pecados perdoados, o rumo da sua existência, o rumo da eternidade está transformado. Veja que nós estamos dizendo que Jesus não cure. É sempre Deus que cura, com meios ou sem meios. Mas é sempre Ele nos abençoando. Mas vamos pensar, por exemplo, que Zaqueu era um homem que precisava da salvação em sua casa, embora tivesse todas as coisas, e embora tudo indique que ele participava do seu tempo, e provavelmente das falcatruas que existiam na sua área de atuação, ele precisava de salvação, como diz Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Esse aqui também é filho de Abraão. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, Pedro precisava ser curado da sua impulsividade. Tomé precisava ser curado da sua incredulidade. Todos os discípulos precisavam ser curados do seu preconceito. Semana passada nós vimos todos eles incomodados com Jesus conversando com uma mulher samaritana. Onde já se viu uma coisa dessas? E uma oportunidade tão preciosa para pregar o Evangelho. Tiago e João, da sua intransigência, eles quiseram: Senhor, quer que a gente ore para descer fogo sobre essa cidade dos samaritanos? Todos aqueles que se aproximaram de Jesus, e Jesus está falando a eles agora: vocês precisam ir a estes lugares e pregar o reino de Deus. Que o reino de Deus está aqui, neste lugar onde eu estou encontrando com você para falar deste Evangelho.
temos que ter esta consciência desta mensagem, e especialmente, nós estamos pregando esta cura, esta salvação. Sem preocupação de condenar aqueles que recusam. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas Jesus está dizendo, não percam tempo em acusar os que rejeitam a mensagem. Deus está sendo rejeitado, e é a Deus que prestarão contas. Você vai lembrar no Antigo Testamento que o sentimento de Samuel, quando o povo começou a exigir e cobrar que ele instituísse um rei sobre o povo. E Samuel ficou muito triste. Um juiz de tantos anos, um profeta para o povo de Israel, esse povo não está dando descrédito a tudo que eu já vivi diante deles. E Deus fala para ele, Samuel, não é a você que eles rejeitam, é a mim, é a mensagem. Eu sou o Deus que cuida de Israel, o Deus que protegeu Israel, que tirou do Egito, que trouxe até aqui, que está mantendo tudo em ordem. Então Jesus está falando, olha, esses que rejeitam a mensagem, eles terão que prestar contas a Deus, porque é a Deus que eles rejeitam. E quando rejeitam a mensagem, é interessante que Jesus diz, eu via Satanás caindo dos céus. Jesus está vendo tudo. Não está passando despercebido quem está semeando as vitórias e as frustrações que acontecem na vida do trabalhador. Quando ele é mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido, Jesus está vendo tanto o mal que está acontecendo, quanto o bem. Tanto aquele que abre seu coração para a mensagem do reino, como aquele que recusa a mensagem do reino de Deus. Então não se preocupe em condenar. O trabalho do trabalhador é semear. Como a parábola do semeador, que ele saía semeando. E jogando a semente. Umas caíram em terra boa, outras caíram no meio das pedras, no meio dos espinhos, e outras os passarinhos levaram. Mas o trabalho dele era semear. Não ficar praguejando contra, não perder tempo praguejando contra os passarinhos, contra os espinhos, contra aqueles que não entenderam a mensagem, contra aqueles que se entregaram, se preocuparam mais com as coisas deste mundo. Fazer a sua parte. Ao trabalhador cabe isso. Você já deve, não sei quantos aqui todos aqui já foram empregados, não é? Alguns já foram chefes. Então já perceberam os dois lados. Quando você é empregado, o chefe mandou fazer desse jeito. Alguém chega e fala, mas isso não está certo, mas ele mandou fazer desse jeito. Eu vou fazer do jeito que ele mandou. Se der errado, a responsabilidade é dele. Ele mandou fazer assim, eu estou fazendo. E depois, quando você se torna chefe, você também fala assim, fulano, faz desse jeito. Mas faz desse jeito que eu sei que eu estou fazendo, estou falando para você fazer. Vai dar certo assim. E quando a gente é trabalhador, a gente obedece. E Jesus está falando exatamente isso para os seus discípulos. Eu vou a estas cidades. Vão à minha frente. Preguem o evangelho do reino. Curem os enfermos que lá estiverem. Quando eu chegar lá, eles vão estar assim nessa expectativa. Quem é esse Jesus cujos demônios se submeteram? Quem é este Jesus que curou a minha vida? E por isso nós precisamos então ter consciência da autoridade que há no nome de Jesus. Talvez você e eu possamos pensar assim, como é que eu vou pregar o evangelho dessa maneira? Eu não tenho coragem de chegar lá e expulsar demônio. Aliás, eu nunca vi um, não quero ver, não tenho interesse nenhum em encontrar com nenhum deles. E como é que eu vou chegar? Comentava essa semana, nas quartas-feiras. Primeira questão, assim, a coisa mais triste, mais difícil de um ministério pastoral é a impotência do pastor. De encontrar alguém que está em sofrimento, que está com um grande problema, e que você fala assim, eu só consigo orar por você. Eu não consigo resolver o seu problema. Eu não consigo aliviar a sua dor. Isso dói demais no coração da gente. E às vezes a gente chega diante de situações assim que fala, o que a gente faz? Eu não sei o que fazer, mas às vezes a gente vai ter que encontrar em Jesus a resposta. Mas quarta-feira passada eu falava sobre, nós lemos um salmo que falava sobre os ímpios.
e como é que o ímpio age. E que às vezes nós temos impressão que o ímpio é aquela pessoa que, antes de matar, faz sofrer, é o abusador, é o estuprador, é aquela pessoa que a maldade está assim escancarada na sua fala, no seu rosto, nos seus atos. E o salmista falava que o ímpio é uma pessoa que rejeita a palavra de Deus. E eu lembrava que nós temos, às vezes, ímpios que estão vivendo conosco, porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o senhorio de Cristo em suas vidas. Você fala sobre pecado e ela fala assim, isso não é pecado. Aliás, hoje de manhã falávamos sobre isso na classe, não é? Isso é pecado para você, para mim não é pecado esse negócio. Você que é muito santinho. Essa pessoa que às vezes é muito boa, gente finíssima, é um ímpio, porque rejeita a palavra de Deus. Aliás, ela não acha que haja pecado, não crê no pecado, e ela está agindo de maneira ímpia. A palavra de Deus fala sobre isso. E é para a gente não perder tempo com este tipo de rejeição ímpia à palavra de Deus. Antes de submetermos à autoridade de Jesus. Ele nos mandou, avisou quais são as condições e nos avisa para exatamente termos total dependência dele. Irmos e apresentarmos, como diz o verso 1 e 2, vão aquelas cidades que eu estou prestes a ir, porque ali há de haver uma colheita. Então vão e apresentem Jesus. Jesus que está prestes a chegar, nos enviou para falar do seu evangelho. Isso lembra um pouco uma mensagem que eu ouvia constantemente, muito comum quando era criança. O fim está próximo. Ouçam o que está sendo dito. Paulo, quando fala aos Coríntios, diz que nós somos como que embaixadores da parte de Deus. Como se Deus por nós rogasse. Reconciliem-se com Deus, porque o fim está próximo. É o tempo. Então apresentem Jesus, que está próximo de se apresentar a vocês. Este Jesus que nós vamos apresentar, ele se fará presente. Ele que está vendo, que viu Satanás caindo dos céus, ele está presente para nos fazer vencer a Satanás. A gente que vai na autoridade de Jesus, apresenta Jesus, e Jesus está presente para vencer a Satanás. O verso 19 diz que eu vos darei, aliás, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. A autoridade de Jesus, com a qual nós apresentamos a Jesus, o reino de Deus, e eles têm poder para libertar estas pessoas. Por fim, meus irmãos, a verdadeira alegria que deve dominar o coração daquele que se submete a Jesus. O verso 20 diz que os nomes desses trabalhadores estão escritos nos céus. Não apenas no rol de membros da igreja, não apenas como um voluntário de um ministério, mas como um trabalhador que foi alistado para a grande colheita de Deus. Jesus vai dizer que nós temos alguma coisa a ganhar, nós temos algo a experimentar. Jesus diz que você será amigo de Jesus se você fizer o que ele manda. Quando ele chamou os seus discípulos naquela última ceia, ele afirmou: vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. É assim que vocês serão meus amigos. E aqui, é bom saber que Jesus diz que ele ficou
No verso 21, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Jesus está alegre, feliz, exultando no Espírito, porque os seus trabalhadores, os seus discípulos, fizeram exatamente o que Jesus mandou. E colheram exatamente o que Jesus tinha planejado e programado para que eles pudessem aprender e crescer e realizar a sua obra. Jesus alegre. De vez em quando a gente encontra um irmão ou outro que está entristecido porque pecou, falhou. Mas nós também podemos trazer esta alegria ao coração do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Mestre. Quando somos trabalhadores obedientes. Imagino Jesus exultando de alegria quando termina o nosso trabalho. E nós podemos chegar diante de Deus e falar: está aqui os talentos que o Senhor me deu, e está aqui o que eu fiz com eles. Eu trabalhei, eu granjeei outros, eu me esforcei, está aqui, eu quero colocar isso diante do meu Senhor, diante dos pés do meu Senhor, colocar diante do seu altar. Fazer o meu Salvador feliz, deixá-lo alegre. Espero que um dia Jesus possa falar a meu respeito aquilo que falou a respeito de Jó. Vistes o meu servo, Edivaldo, como ele é íntegro? Porque um dia cada um de nós deve ansiar, chegar e ouvir do próprio Senhor Jesus: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Vem festejar, vem participar da festa do seu Senhor. Alegrar o coração do Senhor. O Senhor que conhece as nossas motivações, os nossos sentimentos. Ele sabe como somos sinceros, quando queremos servi-lo de todo o coração. Jesus diz também que é uma grande verdade, um grande privilégio, que é ver coisas que profetas e reis que viveram antes deles e de nós desejaram. Testemunhar o poder de Deus em se revelar e salvar. Já compartilhou com alguém o Evangelho de Cristo e essa pessoa se converteu? E falou: eu quero esse Jesus, ora comigo, eu sinto que eu estou perdido e eu preciso desse Jesus. E você pode orientá-la e orar com ela e ajudá-la a tomar uma decisão ao lado de Cristo. E você sai alegre e feliz de ver que aquela pessoa de fato teve um encontro com Cristo Jesus. Estes trabalhadores testemunharam o poder de Deus em se revelar. Eles eram pessoas simples, que falaram de Jesus, que proclamaram o reino. E olhos de pessoas foram abertos para que entendessem este evangelho. Pessoas que estavam escravizadas ao inimigo foram libertas. E pessoas que precisavam ser curadas foram curadas. E eles viram estas coisas. E eles presenciaram, e eles foram instrumentos disso. Eles testemunharam o poder de Deus. Eles testemunharam o poder de Deus. O inimigo foi derrotado. E por fim, meus irmãos, eles experimentaram ser um instrumento de Deus. Com todas as nossas limitações, com todas as nossas carências, com todos os nossos medos, o poder de Deus vem sobre nós e nos usa. E por vezes de maneira que nós nem temos consciência de que Ele está nos usando. Nós precisamos ser trabalhadores. Nós precisamos ser a resposta destas orações. Peçam ao Senhor, roguem ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, porque a colheita é grande. O campo é enorme,
precisamos de trabalhadores. Você não gostaria de ser um instrumento de Deus? Não gostaria? Quem aqui gostaria de ser um instrumento de Deus para colher? Eu quero dizer a você que quando a gente sai daquela porta para fora, há uma seara, há uma grande colheita a ser feita. E Deus está querendo fazer isso através de mim e de você. Amém? Que Jesus exulte de alegria com a minha e com a sua disposição. E que os nossos olhos vejam o poder de Deus se revelando e salvando pessoas. Amém? Quero convidar você a orar, porque esse é um grande desafio para nós, como igreja. Pregar o Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que proclama que só Jesus Cristo salva. Que Ele é a única esperança para todo aquele que nele crê. Que a salvação, a libertação, a cura, no nome precioso de Jesus Cristo. Meu desafio e o seu desafio, o desafio da nossa igreja, é pedir ao Pai trabalhadores. A começar por mim e por você. Primeiro pelos que estão aqui. E Deus vai enviar outros e mais outros. Porque Ele tem uma colheita a ser feita. Ele vai fazer isso através de mim e de você. Ore ao Senhor, consagre-se ao Senhor. Diga ao Senhor, eu quero, eu estou aqui. Eu quero ver o seu poder salvando. Eu quero experimentar ser um instrumento teu para realizar a tua obra.